Paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos prosseguindo nossa leitura diária. Hoje, dia 21 de janeiro de 2025. Vamos ler os capítulos 11, 12 e 13 de janeiro. Mas antes disso, vamos convidar o Espírito Santo a se fazer presente nesta leitura. Senhor Deus Todo-Poderoso, vem se fazer presente, Espírito Santo, aqui nesta leitura, para o Senhor nos guiar e nos revelar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então aqui no capítulo 11, ele vai falar que Deus anuncia a Moisés a morte de todos os primogênitos. Nunca houve na terra um clamor de dor, de morte, como houve no Egito. Nunca houve, depois do que aconteceu no Egito. Houve na terra do Egito, em toda a terra, dois clamores. Um clamor para que Deus enviasse vida para o seu povo, ou seja, a libertação do trabalho escravo. E depois outro clamor que não era de vida nem de libertação, mas era de morte, de todos os primogênitos. E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois eu vos deixará ir daqui. Depois eu vos deixará ir daqui. E quando eu vos deixar ir totalmente, a toda pressa eu vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo que cada varão peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha vaso de prata e vaso de ouro. Deus falou para Moisés isso. Quando eu tirar você e teu povo daí, vocês vão tirar e vão sair daí não de mãos vazias, mas vão pedir dos egípcios prata, roupas, peças de ouro, vaso de prata. E aqui no capítulo 11 se cumpre esta palavra que ele disse a Moisés. O que eu quero dizer? Que tudo que Deus fala, ele cumpre. Ele não é o homem que promete, mas não cumpre. Mas Deus, ele promete e cumpre. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva, que está de trás da mão, e todo o primogênito dos animais, e haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca mais haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai, tu e todo o povo que te segue às pisadas, e depois eu sairei. E saiu de Faraó em ardor de ira. O Senhor dissera a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. No capítulo 12, Deus vai fazer a instituição da primeira Páscoa. Irmãos, a Páscoa ela é algo muito extraordinário. A Páscoa, ela
quer dizer uma renovação, uma aliança, um novo começo e uma nova oportunidade. E vamos aprender aqui o significado da Páscoa. No que diz respeito, que ela não se comemora com chocolate, não se comemora com coelho, mas é renúncia. Tem que morrer para você fazer parte dela. Morrer em que é espiritual, negar a si mesmo, para que o Espírito de Deus nasça em você. Então, aqui no 12, Deus ele dá a instituição da primeira Páscoa, que diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês será o princípio dos meses, ou seja, uma nova contagem. Aí começa uma nova era. É um novo mês, é um novo princípio. Por isso que Deus é um Deus de novos começos e um Deus de novas oportunidades. Então, este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só, com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, o macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as obreiras e na verga da porta, nas casas em que comeram. E naquela noite comeram a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com fressura, e nada dele deixareis até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito fareis juízos, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal. Nas casas em que estiverdes, vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. O Salmo 91 fala sobre isso. Nenhuma praga chegará em sua casa, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Ou seja, essa praga de mortandade ela não vai chegar à tua casa. Os teus filhos não vão morrer. Os teus filhos não vão ser ceifados pelo diabo. Se hoje você tomar esta decisão de servir ao Senhor, de entregar a sua vida a Ele, para Ele salvar você e sua família, para que esta praga da mortandade não te alcance, procure se abrigar no esconderijo do Altíssimo, para que Ele te proteja. Ou seja, a Páscoa significa Passova. O que é? É passar por cima. Então, quando Deus vê a mancha de sangue nos umbrais da porta, o espírito de morte vai passar por cima, porque você está protegido com o sangue de quem? Do Cordeiro. E quem é este sangue? É o sangue de Jesus, que nos guarda e que nos protege. E sem esse sangue não há proteção. Ele é a palavra.
Sem a palavra de Deus na sua vida, não há proteção. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações, vos celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também, ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, às 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos até 21 do mês da tarde. Por estes dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra, nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhe: Escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta, e em ambas as obreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e ambas as obreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Irmão, presta atenção. Hoje, muitas famílias têm suas casas invadidas por esses espíritos malignos, usados por pessoas ímpias, e ceifam os seus familiares. Quer dar um basta nisto? Aplica esta palavra e pratica. Aceita Jesus. Entrega a sua vida ao Senhor. Traga para a sua vida o sangue de Cristo e para dentro da sua casa a mão do Senhor protetora. Que mesmo você, estando devendo algo assim, Deus ele vai aplacar essa ira. E todos aqueles que queiram fazer mal ao seu familiar, não vai acontecer. Mas tem que aceitar Jesus. Porque é Ele quem salva e é Ele quem dá a proteção. Então, esta proteção só pode ser por meio do seu sangue. Para quê? Para que o destruidor não entre em vossas casas para vos ferir. Se você está numa situação dessa, que tem algum parente seu ou familiar que está sofrendo ameaça de morte, e qualquer hora você está esperando alguém invadir a sua casa, se ajoelhe-se agora diante de Deus. Peça proteção desse sangue sobre a sua porta, sobre a sua casa. Ele vai lhe proteger e vai salvar o seu familiar. Amém? Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. E acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Deus ele faz uma aliança de Páscoa, que depois ele vai fazer um estatuto de que todo primogênito é do Senhor. E ele vai lançar uma lei para resgatar essa alma, porque ele não quer assim
todo primogênito é do Senhor. Vou entregar o meu filho para Deus como sendo o primeiro e ele vai ser sacrificado como primogênito. É a primeira oferta. Não, não é isso. Deus, ele pede assim: me dê a tua primogenitura, me dê o teu primeiro filho para mim. E depois ele vai lançar uma lei aqui para resgate dessa alma. Paga por ela, né? E seja resgatado. O primeiro primogênito que Deus aqui ele ensinou ao povo de Israel na prática foi essa praga da mortandade, que era para todo mundo, tá? Tanto dos egípcios quanto Israel. Ele queria a primogenitura de todos. Deus lançou: eu vou levar todo o filho primogênito, porque meu é a primeira Páscoa, é a primeira oferta, é o primeiro dízimo. Só que a aliança que Deus fez com Moisés foi de vida. Aquele que tiver o sangue sobre a umbral da sua porta vai permanecer vivo, porque o sangue, ele é vida. Jesus derramou todo o seu sangue para gerar a vida em nós. Então, como os egípcios não creram e a mortandade passou, ou seja, todo primogênito do Egito, Deus vem, é meu. Entende? Então era para gerar o quê? Temor, era para gerar fé. Mas mesmo assim, trazendo para a nossa vida espiritual hoje, aplicando. Mesmo assim, no leito de morte, mesmo passando perigo, as pessoas não creem em Deus. Elas preferem morrer como os egípcios, mas não creem. Não se arrepende para a vida. Entende? E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito. Desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Ou seja, a lei e o castigo veio para todos. Para Faraó, para o seu primogênito, para os seus servos, para os seus escravos, para os seus animais, para todos. Não foi só para um, foi para todos. E o clamor do Egito foi tão grande que havia grande clamor na terra do Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. E ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vossas vacas, como tendes dito. E ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em seus vestidos, sobre seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestidos. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios, e emprestavam-lhes, e eles despojavam os egípcios. Toda a riqueza que José construiu para o Egito, toda ela estava preparada para este dia. Entendeu agora? Toda a riqueza. Tudo o que José conquistou, o povo de Israel saiu com toda ela para o deserto. Porque os egípcios tomaram essa riqueza do povo de Israel e escravizaram, dizendo que Faraó que tinha conquistado tudo. Porque o Faraó que surgiu, este Ramsés, depois do Faraó, que era no tempo de José, não conheceu o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão. Então eles acharam que toda essa riqueza foi por mão de Faraó. E no final de tudo, Deus julgou a nação que escravizou o seu povo, e quando eles saíram, a riqueza toda minha e do meu povo. Então eles tiraram tudo o que eram deles, que já eram deles, não era de Faraó, eram deles, sobre a administração de José. Então aqui vamos ler agora sobre a saída dos israelitas do Egito. Assim partiram os filhos de Israel do Egito, de Ramsés para Sucote, coisa
coisa de 600 mil de pé, somente de varões, sem contar os meninos. E subiu também com ele uma mistura de gente, ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. Essa mistura de gente são as nações que ali estavam, morando no Egito, vivendo lá, que trabalhavam, que tinham seus comércios lá. E essa mistura de gente foi a mesma gente que creu na palavra de Moisés e começou a aplicar e temer. Esses sobreviveram, porque creram, né? Então essa mistura de gente que vai levar o povo de Israel a pecar contra o Senhor, na provocação no bezerro de ouro, porque seus costumes foram com eles no Egito. A lei ainda não era dada, ainda não foi dada, para que eles obedecessem e soubessem que a adoração a ídolos era pecado. Então vamos prosseguindo aqui. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, porque não se tinham levedado. Porquanto foram lançados do Egito e não se puderam deter, nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará ao Senhor, porque nela tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor que os devem guardar todos os filhos de Israel, nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá. Não levarás daquela carne. Numa casa se comerá. Não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. O que é isto? Que quando Jesus morreu na cruz, nenhum de seus ossos foi quebrado. Porque essa sombra já estava aqui neste versículo. Todo sacrifício não podiam quebrar os ossos. Como diz, numa casa se comerá. Não levarás daquela carne fora da casa, e nem dela quebrareis ossos. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado, todo macho, e então chegará a celebrá-la, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural, e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel o fizeram, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia, que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Ou seja, o que ele está falando de exércitos? Que daí, dos filhos de Israel, tinha suas tribos, eram 12. Eram 12 tribos. Então, era 12 exércitos. Entende? Como é fácil a gente discernir na simplicidade da palavra de Deus e entendê-la. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é clara, ela não é difícil de entender. É só você ler, meditar, aplicar, né, praticar, que você aprende. Os primogênitos são santificados a Deus. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: santifica-me todo primogênito o que abrir, toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. De quem é primogênito? Do Senhor. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois como forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vós saís. E acontecerá que, quando o Senhor se houver metido na terra dos cananeus e dos heteus, e dos amorreus e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que tardaria a terra, que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os seus termos. E naquele mesmo dia farás
saber ao teu filho, dizendo: isto é pelo que o Senhor me tem feito quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre tua mão e por lembrança entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com a mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, tu guardarás este estatuto ao seu tempo, de ano em ano. Também acontecerá que quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, apartarás para o Senhor tudo o que abrir a madre, e tudo o que abrir a madre do fruto dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, tudo o que abrir a madre da jumenta resgatarás com cordeiro, e se o não resgatares, corta-lhe a cabeça. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. E se acontecer que o teu filho no tempo do tempo futuro te pergunte, dizendo: o que é isto? Diz-lhe-ás: o Senhor nos tirou como forte do Egito, da casa da servidão. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor os machos de tudo o que abre a madre. Porém, a todo primogênito de meus filhos eu resgato. E será por sinal sobre tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor nos tirou do Egito como forte. Deus guia o povo pelo caminho. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este extremamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, e nem a coluna de fogo de noite. Ou seja, Deus, Ele te guarda de dia e de noite. Ele nunca vai tirar a proteção dele da sua vida, exceto se você se desviar um dia do caminho dele, se rebelar, dizer: não quero mais te servir. Ele tira a proteção de cima de você, e você fica vulnerável aos ataques de Satanás. Entende? Então, enquanto você estiver na cruz, enquanto você estiver nos pés da cruz, enquanto você estiver em obediência no Senhor, enquanto que você estiver em Cristo Jesus, a proteção está sobre você. Nenhum mal e nenhuma praga te sucederá. Amém? Então aqui a gente finaliza esse dia 21 de janeiro, no capítulo 12, capítulo 13, e prossigamos em conhecer o Senhor, para que possamos ser conhecidos por Ele. Ele reconheça o nosso nome, que somos seus servos, e que nosso nome está escrito no seu livro da vida. Amém? Deus poderoso, muito obrigado por esta leitura, a aplicação dela diária na nossa vida, para que possamos te prosseguir em te conhecer e ser fortalecidos pela tua palavra. Amém. Até a próxima live, se Deus permitir.